Mas uma notícia mais importante e que interessa mais de perto a toda a população brasileira são os últimos dados com relação a emprego e crescimento econômico. E aí as coisas estão indo ladeira abaixo numa velocidade muito grande. A economia que eles esperavam que iria crescer no começo do ano entre 2,5% e 3%, hoje as previsões já caminham para 0,5% ou até menos do que isso, num processo pior do que a gente atravessou. E, portanto, um crescimento de 0,5% é inferior ao crescimento de 1,1% que aconteceu em 2017 e 2018. Ou seja, o Brasil não está saindo do lugar. E o pior é que não há uma autocrítica do governo em relação a esses péssimos resultados. Como se o governo apostasse todas as fichas na reforma da Previdência e se esquecesse de que o país precisa crescer, precisa reduzir o alto índice de desemprego e precisa fazer com que a sociedade reconheça méritos na ação do governo que não está correspondendo àquilo que a sociedade apostou quando elegeu o Jair Bolsonaro. Então essas questões são muito delicadas e está conduzindo a uma preocupação crescente. E já se fala que não vai ser com a reforma da Previdência que tudo se resolverá. Antes tudo dependia da reforma da Previdência. Fazendo a reforma da Previdência, o país cresceria automaticamente, porque os empresários estariam confiantes no futuro e, consequentemente, se arriscariam a fazer investimentos, contratar pessoal, gerando melhoria no desemprego e gerando crescimento econômico. Não é isso que nós estamos assistindo. E, em função desse fracasso inicial do governo na condução da economia, nos leva a ficar temerosos com relação ao desdobramento na sociedade pelas questões ligadas à intranquilidade que é gerada quando você tem alto nível de desemprego e as esperanças de melhoria vão se esvaindo. Bom, essas são as críticas à questão econômica e não basta ficar em críticas. É importante apontar alternativas possíveis, mudando a política econômica, para fazer com que realmente o país retome o crescimento econômico que foi praticamente abandonado depois de 2011. Em 2011 nós crescemos 4%, foi o primeiro ano do governo Dilma. Eu defendo nessa página, em vários artigos e vídeos, que para crescer nós precisamos fortalecer o poder aquisitivo da população. Não há país que cresça sem que o poder aquisitivo da população cresça também, porque é desse poder aquisitivo que se dá o faturamento das empresas e o lucro delas, e a partir daí se dá também o emprego e a questão social toda muito ligada a isso. Qual é o problema de fortalecer o poder aquisitivo das pessoas, das famílias? É você ter um bom salário mínimo, porque o salário mínimo ajuda a levantar todos os salários da sociedade de uma forma geral, ele puxa para cima, consequentemente ele cria massa salarial, ele aumenta a massa salarial, e é da massa salarial que o consumo vive. E o consumo, ele é o fio condutor do crescimento econômico, sempre foi, não só no Brasil, no resto do mundo, e aqui praticamente 65% do crescimento econômico se deve ao consumo. Os investimentos é apenas 15% e as despesas do governo 20%, dá 100%. Essa realidade, que é fundamental da gente entender, mostra o cuidado que tem que se ter com o poder aquisitivo. Ora, se você faz uma reforma trabalhista que reduziu o salário, depreciou a mão de obra
e entra o governo Bolsonaro com uma proposta de reforma previdenciária que vai retirar mais recursos ainda da sociedade, não espere melhoria no poder aquisitivo da população. Nós vamos ter sim uma redução desse poder aquisitivo e, consequentemente, o lógico de tudo isso é você não ter crescimento econômico. Periga de ter recessão esse ano. Ainda não se fala nisso. Fala-se em estagnação, mas a recessão é a vizinha da estagnação. E se nada for feito, eu não sei se nós não vamos acusar esse ano uma piora na questão da recessão e também na piora dos índices de desemprego. Esse é o problema a ser combatido. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.